Sabe aqueles filmes ou séries que você tá assistindo, aí acontecem umas coisas que você pensa que o roteiro forçou muito a barra, ao ponto de achar que essa coisa que aconteceu nunca aconteceria na vida real? Essa foi exatamente a minha reação quando eu assisti o documentário Sequestrada à Luz do Dia. Porém, essa não é uma história de ficção. Tudo que tá nesse documentário realmente aconteceu. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Ho, ho, ho! Entramos no mês do Natal, gente. Dezembro. Mamãe Noel. E além de ser o mês do Natal, é o mês do aniversário de alguém muito especial. Aniversário de quem que é, Vitor? Meu pai. Também! Mas tem uma outra coisa que faz aniversário esse mês. A gente tá de aniversário também, porque o primeiro vídeo do canal foi ao ar em dezembro do ano passado, não sei se vocês lembram, mas a gente tava aí fazendo o nosso primeiro vídeo no YouTube. Que eu vou deixar o link aqui na descrição, eu ia falar linkado, mas senão você vai sair desse vídeo. Vou deixar aqui o primeiro vídeo pra vocês assistirem, caso vocês não tenham chegado nessa época. E, gente, tô começando esse vídeo de uma forma alegre, porque eu tenho certeza que com o passar dos minutos eu vou ficando mais nervosa. Porque esse caso, gente, é uma loucura tamanha. Tem um tempinho que eu assisti esse documentário, Sequestrada à Luz do Dia. E se você não assistiu, se prepara. O caso é pesado, mas eu acho que dá pra assistir, principalmente porque eu não vou ser muito explícita nas coisas que eu vou contar do caso. E se você quiser saber mais detalhes, depois que assistir esse vídeo, tem um documentário que tá disponível na Netflix. Eu fiz esse roteiro baseado no documentário, porque nesse documentário, quem conta o que aconteceu são as pessoas envolvidas no caso. Então tem a família, tem o irmão do Robert, que a gente vai conhecer quem ele é. Então esse roteiro foi feito a partir do documentário Sequestrada à Luz do Dia. Então, gente, a gente começou nesse clima de festa, mas já essa festa vai virar um enterro. Então, vamos pro caso? Vamos pro caso, Vitor? Vamos. Mas antes, não esquece de deixar o like, conferir se tá inscrito nesse canal e dar uma olhadinha nos nossos programas de apoio, porque a gente tem uns planos bem bacanas. No Apoia-se, inclusive, tem um plano que tem quadro exclusivo para os apoiadores. Sim, gente, é baratinho mesmo, tá? É R$5, R$10, esses valores que tem aí. E claro, quem quiser dar mais, pode dar mais também. Até porque nós temos o nosso chapeuzinho da bruxa, que é o nosso Pix, que é cibelenaterradomedo@gmail.com. Agora, de verdade, vamos pro caso. A gente vai falar aqui da família Broberg. Vai entrar outra família nessa história, mas por enquanto vamos conhecer essa família. A família é formada pelo Bob Broberg, que é um florista, a Mary Ann Broberg, que é a mãe da família e dona de casa, e esse casal tinha 3 filhas. Tinha não, gente, tem 3 filhas, que são a Jen, a Susan e a Karen. Eles moravam em Pocatello, Idaho, e, gente, era um lugar tranquilíssimo, família feliz, aquela coisa bem de filme antiguinho, sabe? Que você vê a família vai buscar leite na porta, sabe? Passa o jornaleiro, joga o jornal assim, de bicicleta, vizinhos super felizes se cumprimentando assim. Ei, bom dia, tudo bom, senhor ou senhora, não sei o quê. Tudo bom? Como é que você vai? Tudo jóia. Ah, então tá bom. Como é que estão as crianças? Também, atentada como sempre. Graças a Deus. Quer dizer que tá com saúde. Isso. Era uma vizinhança assim, então todo mundo se conhecia, todo mundo era muito tranquilo. E como todo cidadão de bem, toda família tradicional, ou quase toda, essa família ia à igreja. E em junho de 1972, eles conheceram o Robert Berthold. Ele era corista da igreja que eles estavam frequentando e parece que foi o match perfeito ali de amizade. O Robert tinha uma esposa chamada Gail e 5 filhos. E a família começou uma amizade ali muito bacana, aquela coisa linda. Nossa, que amizade sincera. Tanto que a família Broberg deu um apelido pro Robert. Começaram a chamar ele de B, só letra B. Pelo que eu entendi é porque o apelido de Robert é Bob, aí pra simplificar, Bob B. Porque o pai da família Broberg também se chamava Bob. Então ia ficar ali uma confusão. Enfim, eles criaram ali uma intimidade linda que criou até apelido. O B, ele era aquela pessoa, gente, incrível. Personalidade incrível. Muito extrovertido. Aquela pessoa que tem o carisma, sabe? Que você
conhece essa pessoa e não tem como você não gostar dele. Isso chamou muito a atenção da família Broberg. E outra coisa que chamou bastante atenção é que a Gayle, que é a esposa do Bee, ela era o total oposto dele. Não que ela não fosse simpática, não era isso. É que ela era extremamente tímida e muito introvertida. Era como se eles fossem o completo oposto um do outro. As duas famílias tinham vários filhos, né? Os Broberg tinham umas 3 meninas e o Bee tinha ali 5 filhos que estavam nivelando idade. Eles tinham ali uma semelhança de idade, então todo mundo se dava muito bem e eles começaram a frequentar muito a casa dos Broberg. E eles criaram, gente, uma intimidade que só ia crescendo, uma proximidade muito forte também. Só que eu não sei se vocês estão reparando, mas essa história tá indo muito pra frente, tá muito feliz. Tá tudo muito maravilhoso. E as coisas aqui na Terra do Medo, quando estão indo muito pra frente, é sinal de que alguma hora elas vão pra trás. E é exatamente nesse momento. Todo mundo tava se dando super bem, né? Só que o Bee, ele tinha uma preferência ali. Não era com todo mundo que ele tinha um tratamento igual. Ele não tratava todo mundo da mesma forma. Ele gostava muito mais da Jen. Ele dava presentes pra ela. Ele tinha muito mais intimidade. Criou uma proximidade muito maior com a Jen. Inclusive, ele deu um apelido pra ela. Não, eram vários apelidos. Ele deu vários apelidos. Mas um que marcou bastante a Jen foi Dolly. Ele chamava muito ela de Dolly. Além disso, ele também costumava tirar umas fotos, assim, muito agarrado com a Jen, sabe? E os pais da Jen achavam meio estranho, não achavam, assim, uma coisa normal, mas também não era alguma coisa que fizesse eles afastarem os dois, sabe? Era só uma coisa assim, nossa, que estranho. Engraçado, né? Porque não tem essa proximidade com os outros filhos, mas tudo bem, é a vida que segue. No dia 17 de outubro de 1974, a Jen estava com 12 anos de idade. O Bee ligou para Mary Ann e ele pediu para levar a Jen para andar de cavalo em American Falls. O Bee apareceu na casa deles depois, porque a Mary Ann não queria deixar muito não, ela não estava gostando dessa ideia. Mas aí o Bee apareceu lá e na hora que ele apareceu, falando que queria levar a Jen para andar de cavalo, ela vibrou, ela ficou assim, quero muito, por favor, por favor. E a Mary Ann não queria deixar, ela tava muito incomodada, falou assim, não, ela tem aula amanhã. Não vai estar podendo ir porque ela tem aula amanhã. Aí ela começou a dar um monte de desculpa, falou que ela tinha aula de piano, não, ela tem aula de piano e tal. Aí o Bee falou assim, não, tá de boa, não tem problema. Eu busco ela na aula de piano e a gente vai depois. Então a Mary Ann foi ficando ali sem muito ter como escapar. Ela acabou deixando, com a condição de que o Bee trouxesse ela antes do jantar. O Bee, então, foi buscar a Jen na aula de piano e logo dentro do carro, assim que eles entraram, o Bee deu umas pílulas pra ela, uns comprimidos, falando que era antialérgico, porque ela ia andar de cavalo, aí o pelinho do cavalo podia irritar o narizinho dela. Ela confiava muito no Bee e acabou tomando essas pílulas. Mas eu aposto que vocês não vão ficar nada chocados que, na verdade, isso não era antialérgico. Era uma parada pra desacordar ela, pra fazer ela desmaiar mesmo, e ela acabou pegando no sono logo depois que ela tomou as pílulas. Os dois não voltaram na hora do jantar. E aí a Mary Ann começou a ficar preocupada, mas aquela preocupação tipo, nossa, eles estão atrasados, deve ter quebrado o carro, alguma coisa aconteceu, daqui a pouco eles estão aí. Só que o tempo foi passando e eles não chegavam. Daí em certo momento a Gayle, a esposa do Bee, apareceu na casa dos Broberg e disse assim, cara, eles não chegaram. Então, acho melhor chamar a polícia pra gente ver se aconteceu alguma coisa. Vai que eles estão precisando de ajuda. E aí a Mary Ann falou que não, que tava tudo certo. Não precisava envolver a polícia ainda, porque eles só estavam um pouco atrasados. Alguma coisa aconteceu e eles vão chegar. Eles saíram pra andar de cavalo na quinta-feira. Na sexta-feira, nada deles. E eles não chamaram a polícia. Os Broberg não chamaram a polícia. Ficaram lá na expectativa ainda. Tipo, vai chegar. Eles vão chegar. Sábado chegou, ainda nenhuma notícia deles. E aí o Bob, ele falou assim, olha, acho que tá na hora da gente chamar a polícia. E eles ligaram pra um escritório de polícia, ali, local mesmo. E o escritório de polícia tava fechado, porque era sábado. E aí tinha um recado lá, falando que se fosse alguma emergência, que eles podiam ligar pro escritório de Montana. Só que aí a Mary Ann falou assim, não precisa. Não é uma emergência. Não vamos ligar pra polícia. Até porque ela não achou necessário atrapalhar a polícia, sabe? Incomodar num sábado por uma coisa tão trivial assim. No dia 22 de outubro, 5 dias depois do Bee ter buscado a Jen pra
andar de cavalo, eles decidiram chamar a polícia, finalmente. Só que eles ainda chamaram a polícia assim. Eles devem estar precisando de alguma ajuda, porque não apareceram até agora. E, gente, a polícia foi até lá, a polícia sentou a bundinha, conversou com eles, falou assim: não, meus queridos, me dá a mãozinha. Esse cara sequestrou a filha de vocês. Não sequestrou. Não, a gente confia muito no Bi. Ele só levou ela pra um outro lugar, a gente tá preocupado, não sabe o que aconteceu, mas tá tudo bem. A gente só quer uma ajuda pra encontrar, pra gente saber se tá tudo bem. A polícia, gente, teve que sentar mais, conversar, tentar convencer eles, o Bob e a Mary Ann, de que a menina tinha sido sequestrada, porque não tava entrando na cabeça deles. Já comecei, tá vendo? A me exaltar, Vitor. É o que eu falei no começo do vídeo. Comecei festa, balões e aniversário e agora... Termina Sibeli pistola. Pistolaça. E vai piorar. Daí, a polícia lá chamou o FBI. Porque lá nos Estados Unidos, mas aqui também, se você for parar pra pensar, a gente tem PM, que é policial militar, tem a polícia civil, tem a polícia federal, tem esses níveis. Então, o FBI é meio que a polícia federal. Meio que não, gente. Não sei por que eu falei meio. É a polícia federal. Então, eles têm essa hierarquia de que se a polícia local não resolver, aí chama o FBI, etc. Tem umas regras. Mas o que acontecia é que não se tinha notícias de onde eles estavam. Não tinha como saber, entendeu? Jogou no mundo assim, é isso. Não se sabe. Daí o FBI acabou encontrando o carro do Bi. O carro dele estava abandonado num parque estadual chamado Rock State. A chave estava no carro, a janela estava quebrada e tinha sangue ali na janela, dentro do carro. Agora, quem assistiu o último vídeo do canal, que é esse aqui que tá no card, e eu vou deixar o link na descrição, vai identificar agora uma parada que a gente até citou no vídeo. A polícia, na mesma hora, percebeu que era uma cena forjada. Por que percebeu que era uma cena forjada, Vitor? Ih, gente, jogou o enigma pra mim. Pois é. Porque a janela do carro tava quebrada de dentro pra fora e não de fora pra dentro. Olha aí. Pego no pulo. Referências pra quem assistiu o vídeo que a gente lançou agora nessa semana. Sim, a gente conseguiu acertar esse enigma. Exatamente. E eu lembrava que eu tinha visto isso em algum lugar. E era porque eu já tinha feito o roteiro desse caso. Aí a polícia já matou a charada na hora, falou assim, isso é uma cena forjada, ele tentou forjar um sequestro, né, de que os dois foram sequestrados. Eles viram também que tinha a marca de pneu de trailer ali por perto. E quem tinha o trailer? O Bi. O trailer tava na garagem dele? Não. Então pronto, a polícia teve certeza de que ele estava com a Jen. E aí, minha filha? Busca começa. Durante as investigações, a polícia acabou chegando num cara chamado Joe Bertold, que no caso é o irmão do Bi. E o irmão do Bi deu uma informação, gente, que é bastante importante aqui pro nosso caso, pra gente, nossa conversa aqui. Ele falou que o Bi sempre teve interesse em garotinhas. Inclusive, ele já se aproveitou ali da meia-irmã dele. Então, assim, complicado. Quando ele tinha 12 anos de idade, a irmã tinha 8. Então, desde pequeno, ele já tinha esses traços, assim. A polícia também descobriu que ele já tinha ido atrás de outras garotas, só que acabava que os pais cortavam pela raiz e percebiam que o negócio estava muito estranho, o que não foi o caso da família Broberg. E pra gente entender um pouco mais sobre várias questões, essa proximidade do Bi com a Jen, o porquê dos pais não terem cortado pela raiz, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, um pouquinho antes do sequestro, pra gente poder entender essa situação. A Jen dividia quarto com uma das irmãs dela. Aí chegou um momento em que o Bi deu a ideia de separar o quarto das irmãs. E ele deu essa ideia porque, nossa, elas já estavam tão crescidinhas, eram tão mocinhas, elas tinham que ter o seu cantinho, a sua privacidade. E, nossa, que cara legal. Ele se ofereceu pra ajudar a fazer uma parede ali pra separar o quarto das meninas. As 3 filhas dos Broberg costumavam ir bastante na casa do Bi, porque ele tinha um trampolim no quintal e aquelas camas elásticas, sabe? E aí eles costumavam montar ali uma cabaninha no próprio trampolim pra dormir lá, acampar durante a noite. E teve um certo dia que elas estavam lá dormindo nesse trampolim. O Bi, claro, tava com elas. Aí a Jen acordou com a calcinha dela no tornozelo. E o Bi tava com a mão em cima dela. Ela achou muito estranha a situação. Ela falou que acordou com medo. E aí ela perguntou assim, o que tá acontecendo? E o Bi falou assim, não, eu tenho certeza que você tava incomodada. Daí você começou a mexer e aí a calcinha acabou descendo. Você tirou a calcinha enquanto tava se mexendo. Ai, gente, essas horas...
Nessas horas, aí uma coisa que me marcou muito no documentário foi uma coisa que a Jem falou, que essa opção era mais plausível, porque o que não era plausível era o Bee ter feito alguma coisa de mal com ela. Pra você ver o nível que as pessoas dessa família confiavam no Bee. Agora o nosso foco vai pra outro lugar, pra uma outra coisa que também vai complicando ali nessa teia de aranha enorme que o Bee acabou criando com essa família. 2 anos antes do sequestro, que foi ali quando eles se conheceram, mais ou menos um tempinho depois, o Robert, que é o Bee, ele ligou pra Mary Ann, falou assim, putz, tô sem almoço, não trouxe almoço pro meu trabalho hoje. Será que você tem como trazer um sanduíche pra mim? Aí ela falou assim, não, claro, levo sim. Só que com isso ela começou a ir vários dias. Sabe aquela pessoa que você dá a mão que é o braço? Foi isso. Aí ela começou a ir vários dias, levar almoço pra ele. Aí ele começou a falar assim, nossa, mas você é tão bonita. Ai, mas suas pernas são tão incríveis, maravilhosas. Nossa, você é um chuchu. E ela foi ficando derretida por ele. Ela foi, nossa, ela já tava casada há 12, 13 anos. Aí assim, o casal se amava muito, era muito cúmplice. Mas ela falou que, nossa, aquilo era novidade pra mim, sabe? Eu tava acostumada com ali meu casamento e aquilo mexeu comigo. Eu tava pensando muito nele. Até que um dia eles ficaram sozinhos e eles acabaram se beijando. Do beijo, foi pra um rally-rola, entendeu? Aí eles começaram ali... Rolou uma traiçãozinha. Mais ou menos nessa mesma época, o Bee apareceu na floricultura do Bob, falando assim, pô, amigão, vamos dar um rolê de carro? Vamos dar um passeio? Aí o Bob falou assim, claro, amigão, vamos que vamos. Eles começaram ali passear e tal, até que em certo momento o Bee falou assim, cara, eu preciso de uma ajuda sua na broderagem. Não estou fazendo sesco com minha esposa, tô aqui na situação, eu preciso que você faça uma paradinha pra mim no sigilo. Essa paradinha era ali pro Bob aliviar o amigo, que ele tava ali numa tensão complicada, e o Bob aceitou na broderagem. Se vocês não ficaram irritados até esse momento, se preparem que esse é o momento que vocês vão começar a ficar irritados. Mais ou menos 6 meses antes do sequestro, o Bee chegou no Bob e na Mary Ann e falou o seguinte, olha, eu sofri abuso quando eu era criança. A minha tia fez uns negócios comigo e tal, a gente acabou fazendo, eu era criança, isso me traumatizou muito. E atualmente eu estou fazendo um tratamento com um psicólogo pra eu poder tratar esse meu trauma e eu tenho umas coisas com pessoas mais jovens, então acho que eu preciso desse tratamento. E fazia parte do tratamento do Bee, pausa dramática, dormir na mesma cama que a Jem. Ele falou que ele precisava disso. Quem tinha passado isso pra ele era o psicólogo, que ele falou o seguinte, que se eles precisassem de um atestado médico, alguma coisa pra comprovar que ele precisava desse tratamento, que ele pedia. Mas aí o Bob e a Mary Ann falaram assim, tá de boa. Complicado, né? Chata a situação, mas é importante pro seu tratamento e a gente confia em você. Pode dormir com ela. Ele começou a dormir com ela sozinha, na mesma cama, os dois. Pelo menos 3 vezes por semana, isso durou 6 meses. Lembrando que ele ajudou a subir uma parede no meio do quarto que ela dividia com a irmã dela. Então, era um quarto sozinho pra ela. Não que importe, tá? Não que importe isso que eu vou falar. Mas a polícia acabou descobrindo depois que esse psicólogo que ele tava fazendo tratamento já tava com a licença cassada há muito tempo, que não podia nem mais estar fazendo consulta. Mas mesmo se pudesse. Agora vamos voltar pro sequestro, pra gente entender o que aconteceu nesse meio tempo que tava todo mundo procurando por ela. Quando a Jem acordou, ela tava amarrada. Do lado dela tinha um gravador, tipo um interfone, ela não sabia muito bem o que era, enfim. E de lá tava saindo uma voz meio metalizada, meio esquisita, e essa voz começou a explicar a seguinte situação pra ela. Essa voz se apresentou como alienígena e falou com ela que ela era metade alienígena, que a mãe era a mãe biológica dela, mas o pai não era o pai biológico dela. Na verdade, a mãe dela tinha tido relação com um alienígena e a Jem seria a mistura entre a mãe dela, um ser humano, e um alienígena. Isso fazia dela metade gente, metade
metade alienígena. E eles passaram uma missão pra Jen. A Jen teria que encontrar um parceiro homem pra ter um filho até os 16 anos de idade. Quem era esse parceiro homem, gente? Vocês estão se perguntando? Ah, era o Bee. Era o Bee, tá bom? E aí era o seguinte, que se ela não fizesse isso, a família dela ia sofrer as consequências, né? Enfim, o pai dela não sabia disso tudo, não sabia que ela era metade alienígena, metade gente. E se a Jen não topasse o plano dos alienígenas, porque esse filho que ela teria até os 16 anos iria salvar esse planeta extraterrestre e tal. Se ela não topasse, quem ia ter que fazer isso era a Susan, a irmã dela, porque a Susan também era metade alienígena. Agora, uma coisa bem legal da gente se lembrar é que o Bee tava com 40 anos de idade nessa época e a Jen tava com 12. Gente, assim... Se fosse um caso de teoria da conspiração, nesse momento a gente já tá rachando o bico de rir. A gente já contou o caso aqui com alienígena, a gente rachou o bico de rir. Mas nesse caso não tem como a gente achar uma coisa imbecil, uma coisa, nossa, que coisa viajada. Porque ela tinha 12 anos de idade. E o Bee, gente, ele convivia com essa família. Ele sabia exatamente os gostos da Jen, o que ela acreditava, o que ela iria comprar com mais facilidade. E ele usou de uma arma que, assim, ele sabia que ela ia cair de alguma maneira. Fora que a Jen, ela fala no documentário que ela fez uma analogia a Jesus, né? Que ela seria Jesus, no caso. O pai dela seria José, que é o pai adotivo de Jesus, eu não sei se eu posso falar assim, mas a mãe é a Maria e o pai é uma entidade, um negócio que ela não conhecia. Então, essa história pra ela nem era tão absurda assim, sabe? Porque ela viu na igreja uma parada dessa. Fora que, gente, outro ponto que é muito importante da gente lembrar pra não achar que é uma cena ridícula, pra gente não pensar, nossa, que garota ingênua de ter caído numa balela dessa. Primeiro que ela tava cheia de tranquilizante nas ideias. Aí ela ouviu essa mensagem, pegou no sono, acordou de novo. Quando ela acordou, ela não tava mais amarrada. Na hora que ela levantou, ela foi procurar alguém, que ela achou que ela tava sozinha, que tinham sequestrado ela. Quando ela vai pra um outro lugar, assim, ela tava dentro do trailer, do Bee. Quando ela vai pra um outro cômodo do trailer, ela vê o Bee desacordado, todo machucado, desacordado, todo machucado, todo ensanguentado. E ela achou que ele tava morto. Ela começou a ficar desesperada, começou a sacudir ele, falando, acorda, acorda. E ela falou que quando ela viu o Bee, foi uma sensação de alívio. Foi uma sensação de alívio. Aí ela até falou assim também no documentário, que ela não achou estranho a ideia dele ter 40 anos de idade, ela ter 12 anos de idade e eles terem que procriar juntos. Ela não achou a coisa mais esquisita do mundo, porque teoricamente ela era super esquisita. Ela não era normal, porque ela era um alienígena. Então, você entende que tudo tava ali pra fazer ela acreditar mesmo naquela situação? Fora disso tudo, né? É muito importante te lembrar que é uma criança e um adulto. E quando é uma criança, a gente tem muito mais facilidade de acreditar em um adulto. Aí agora eu vou explicar o que aconteceu de uma forma não tão explícita, tanto pra gente conseguir monetizar esse vídeo de alguma forma, e também porque eu sei que tem pessoas mais sensíveis que assistem a gente. Então, pode ficar tranquilo que eu não vou ser explícita nesse momento. A Jen era muito criancinha mesmo. Ela não sabia o que era sexo, no caso, ela não entendia o que era. E pra ela entender o que ela tinha que fazer, o Bee sacou alguns livros do armário e começou a explicar pra ela, na teoria, mostrando livros, o que era sexo, o que eram duas pessoas se relacionarem intimamente dessa forma. E foi aí que começou. Teve abuso. Ao mesmo tempo, ela fala que nada aconteceu de forma violenta. Ele não forçava nada. Claro que a gente vê nesse contexto, a gente vê que tudo foi forçado, sim. Ela falou que o que ela conhecia como abuso não foi o que aconteceu lá. Porque ela via essas coisas mais agressivas. Quando ela ouvia falar que alguém acabou sofrendo abuso, era uma coisa muito agressiva. E com ela não foi agressivo. Foi tudo de uma forma muito amena. No dia 20 de novembro, o Bee, ele ligou pro irmão dele e falou assim, querido, avisa pra família da família Broberg que eu quero uma permissão pra casar com a Jen. E a gente só vai retornar se essa permissão for concedida. O irmão dele foi até a família, falou da ligação, explicou o que aconteceu. A família falou assim, quê? Oi? Que aconteceu?
casar, pelo menos um pouco de razão nessa família. Daí o irmão do Bi permitiu pra polícia que na próxima ligação eles conseguissem grampear a ligação. Que aí eles iam localizar onde o Bi tava. Ah, uma coisa importante, tá? O Bi, ele tava pedindo permissão pra casar com a Jen nos Estados Unidos. Porque eles já tinham casado no México. Então, ele queria permissão pra eles casarem nos Estados Unidos pro casamento deles ser válido. É porque no México tinha uma lei que deixa as pessoas casarem com... Não sei hoje em dia, mas na época tinha uma lei no México que ele poderia se casar com uma menina de 12 anos de idade. Só que nos Estados Unidos não existe isso, é proibido. Então, ela poderia se casar com a permissão dos pais. Então, se eles casassem no México, né, que foi o que aconteceu, e eles foram para os Estados Unidos, nos Estados Unidos eles não são casados. Não é legítima essa relação deles, porque não tá debaixo das leis dos Estados Unidos. De qualquer forma, a polícia acabou rastreando o Bi, a ligação, falhou a voz, e aí ele foi pego. Eles estavam no México, obviamente, e na mesma hora o Bi foi preso. Lá no México mesmo. Durante ali a prisão, gente... O Bi subornou um guarda com uma aliança dele, um anel de ouro, pra o guarda deixar ele ir falar com a Jen. Se eu já tenho ódio do Bi, eu tenho mais ódio ainda desse guarda. Mentira, eu tenho mais ódio do Bi. Mas eu tenho ódio desse guarda porque você vai ver a merda que aconteceu. O Bi conseguiu ir lá falar com a Jen e ele já tava num momento de desespero. A Jen falou que no momento que a polícia chegou, encontrou eles no trailer, ela já viu medo no rosto do Bi. Então... ele tava apavorado, porque ele não sabia o que fazer. Ele não pensou até essa parte do plano, entendeu? Aí ele encontrou uma solução. Quando ele foi falar com ela, ele falou assim, olha, eu vim aqui falar rapidinho com você o seguinte. Os aliens vieram falar comigo. E eles me deram instruções pra eu te passar. Essas instruções eram, primeiramente, não pode falar nada com ninguém do que rolou, de que ela sabe que ela é metade alien. Nossa, não pode de forma alguma. Isso não pode de forma alguma. Ela também não podia contar pra todo mundo o que eles fizeram nessa viagem. E, na verdade, tinha que chamar de viagem. Não foi um sequestro. Ela tinha que falar que tava passando férias com o Bi. E se ela falasse com alguém, uma das irmãs dela ia ficar cega. E a outra ia ser pega, né? Pra completar a missão pra ela. E uma última parada que o Alien tinha falado pro Bi era que ela tinha que se afastar dos homens. De todos os homens, inclusive do pai dela. A Marianne e o Bob foram até o México pra buscar a Jen. E, gente, a primeira coisa que ela perguntou quando viu eles foi: o que vai acontecer com o Bi? Aí os pais dela ficaram assim: não importa o que vai acontecer com ele. Tá tudo bem com você agora. A gente vai pegar um avião, vai pra casa. Tá tudo bem. E ela falou assim, gente, foi um erro vocês terem chamado a FBI. Eu tava de férias. Tava tudo bem. Vocês estragaram as minhas férias, gente. Não precisava disso. E aí eles estavam tentando explicar a situação. Não, você sumiu e tal. A gente vai pra casa agora. E o Bob falou que nesse momento ele já percebeu que a filha dele tava diferente. E, nossa, me deu muita dosinha, assim, dessa hora. Ele conta que no avião, ela não quis sentar do lado dele, então já começou ali a se afastar do pai. E ele falou com a Marianne, essa não é a nossa filha, sabe? Ela tá mudada. O Robert foi acusado de sequestro. Os Broberg, né, entraram com essa acusação. Foi feito um exame na Jen, completo, né? Porque ela estava sequestrada, geralmente fazem mesmo esses exames. E foi constatado que o ímen dela não havia sido rompido. Tentando falar de uma forma mais amena, o ímen dela estar lá não significa que ela não foi abusada. Até porque, gente, abuso não é só penetração, mesmo se não tivesse, mas teve. E ela sofreu vários tipos de abuso. E ela também não tinha sinais de violência no corpo dela. Bem, mas voltando pra casa, de qualquer forma, a Jen tava completamente diferente. Ela tava se afastando muito do pai, assim, muito mesmo. E quando você vê as fotos dela criança, você vê que ela passava uma alegria, assim, aquela coisa de criança bem moleca, sabe? Só que isso mudou. A pessoa que costumava ser super alegre começou a ficar mais calma e tristonha mesmo pelos cantos. E ela o tempo inteiro defendia o Bi, falando que ele não me sequestrou, a gente tava de férias. Só que na verdade, gente, ela tava com medo dos aliens, ela tava com medo da ameaça, porque a missão não tinha sido cumprida. Ela não tinha engravidado. A Gayle, a esposa do Bi, foi até a casa dos Broberg e falou o seguinte, olha, eu preciso que vocês retirem a queixa. Eles de primeira mão falaram assim, não vamos retirar não, porque a gente passou por perrengue, coisa e tal. Aí a Gayle falou assim, então infelizmente a gente vai ser obrigado a falar que vocês tiveram um caso com o Bi. Os dois, no caso, né?
tiveram um caso com ele. Então os Broberg começaram a ficar, tipo, apavorados, né? Porque anos 70, aquela vizinhança toda bela, recatada e do lar, tudo muito, nossa, cerquinha branca, Estados Unidos, família tradicional. Eles não quiseram arriscar a própria reputação e retiraram a queixa do Bi de sequestro. Com isso, ele não tinha mais testemunha contra ele, o julgamento foi anulado, ele acabou sendo solto e ficou por isso mesmo, esse tempo que ele acabou sequestrando a Jen. O Bi, então, se mudou pra Ogden, eu não sei se fala assim, mas fica em Utah. Lá ele começou a trabalhar na concessionária do irmão dele, mas ele continuava indo na igreja de Pocatello. E lá na igreja de Pocatello, gente, as pessoas davam muita força pra ele. Falavam assim, cara, você tá passando por uma barra, né? Não, mas você vai se recuperar, tá tudo bem. Deus no comando. O Robert e a Jen começaram a trocar cartas de amor. E ela ficava falando aos quatro ventos que queria se casar com ele. Nessa época ela tinha 13 anos de idade. O Bi e a Mary Ann se falavam todos os dias. Até que chegou um momento que o Bi começou a falar com ela que gostava muito dela. Ai, que eu te amo, que você é maravilhosa, que você é um chuchu beleza. Aí o Bi começou a falar que queria muito ficar com ela, queria se casar com ela, construir uma vida com ela. E pra isso a Mary Ann só precisava largar do Bob. Só isso, eles tinham que se divorciar, cara. Eles se encontraram e acabaram fazendo rally rola, indo até os finalmente. Só que dessa vez não foi só um deslize, uma coisa. Eles começaram a ter um caso mesmo, e esse caso durou uns 8 meses. Concomitantemente, o Bi também estava visitando a Jen. E eles chegaram a dormir juntos também nesse meio tempo. Em junho de 1976, 20 meses depois do sequestro, o Bi, ele decidiu se declarar culpado como sequestro. Ele foi lá, se apresentou. Ele recebeu uma pena de 5 anos, que teve uma redução para 45 dias. Ele voltou a morar em Pocatello, comprou um parque de diversões. Gente, a cara do Vitor tá impagável. Tá impagável. É porque esse caso tem umas coisas assim que é do nada um parque de diversões. Do nada. E tudo é do nada, assim. E umas coisas que você não imagina. Mas ele comprou um parque de diversões. Aí a Jen pediu pros pais pra trabalhar nesse parque de diversões durante o verão. E os pais chegaram pra ela assim, querida, não vai acontecer. Não. Por conta disso, né, pelos pais não terem deixado ela ir trabalhar e tal, ela, gente, já tava ruim, ficou pior. Ela tava super nervosa, não aceitava a opinião de ninguém, palpite de ninguém, completamente rebelde. O Bi, então, ligou pra Mary Ann, falou assim, gata, se você não deixar ela vir, ela vai vir de qualquer forma. Ela vai fugir de casa, ela vai pedir carona, ela vai dar o jeito dela. Então, acho melhor você deixar ela vir por bem do que ela sair por aí, sabe, fugida. A Mary Ann foi lá, comprou uma passagenzinha pra ela, botou ela num aviãozinho e ela foi morar com o Bi. Ela ficou morando 2 semanas com o Bi, a Jen, no trailer dele. O Bob, ele até falou, o pai da Jen, até falou com a Mary Ann assim, você vai se arrepender disso. Depois, né, dessas 2 semanas, a Mary Ann começou a ligar pro Bob, insistindo, implorando pra ele mandar a Jen de volta. De tanto ela insistir, ele mandou. Botou ela no avião, mandou. Toma aí, sua filha. Só que chegou lá, gente, a Jen tava muito puta. Não é pouco puta, não. Ela ficou muito puta. Ela falou assim, gente, eu quero morar com o Bi. Vocês não estão entendendo. Eu quero casar com ele. Me manda de volta. Eu não sei porque que vocês me trouxeram pra cá. Vocês têm noção da quantidade de lavagem cerebral que esse cara não fez essa menina? Porque vocês podem estar pensando assim, eu não sei, vai que vocês estão pensando que realmente ela queria estar com ele. Gente, ainda tinha a parada do Alien. Ela ainda tava morrendo de medo disso. Ela tava desesperada. Teoricamente, ela tinha a missão de engravidar até os 16 anos e ela ainda não tinha conseguido. Senão a família dela ia sofrer as consequências. No dia 10 de agosto de 1976, o Bob, ele começou a tocar piano pra acordar as filhas. A Jen não acordou, teoricamente, e aí eles foram até o quarto dela. Chegando lá, tinha um bilhete, teoricamente escrito pela Jen, falando que ela tinha saído de casa porque eles não estavam deixando ela ficar com quem ela queria estar. O Bi ligou pra família Broberg e falou que ele tinha ficado sabendo que a Jen ia fugir de casa e que ele também estava super preocupado. Quando a polícia foi informada, que demorou um tempinho, a polícia já sabia
que o Bi tava envolvido nessa. Ele tá dando uma de preocupado que não sabe o que tá acontecendo, mas a polícia já tinha certeza que tinha. No dia 1º de setembro, a Jen já tava desaparecida há 3 semanas. O Robert foi lá cumprir a pena dele, de 45 dias, só que enquanto ele estava preso, a pena dele de 45 dias foi reduzida para 10 dias, por bom comportamento. Depois disso, ele se mudou para Salt Lake City e ele começou a morar no trailer dele. E volta e meia ele ligava pra Mary Ann pra falar que a Jen tinha falado com ele, que tava bem, que tava tudo de boa, mas ele falava que ela não tinha dado notícia alguma pra ele. Cerca de 90 dias depois do segundo desaparecimento, a polícia conseguiu localizar o trailer do Bi, e aí eles começaram a ficar de tocaia, observando de longe. Depois de mais ou menos 2 semanas observando ele, a polícia viu que ele foi pra uma cabine telefônica, e ele demorou bastante nessa cabine. Quando ele saiu, os policiais foram até lá, e tinha um número marcado na lista telefônica. E era um telefone de uma escola só para meninas que ficava na Califórnia. A polícia ligou para essa escola e perguntou se tinha alguma menina com o nome da Jen lá. O pessoal falou que não tinha ninguém com esse nome. E aí a polícia falou assim, não, é possível que ela esteja com um nome falso aí. E aí explicaram toda a situação e tal, e foi isso mesmo, ela tava lá com o nome falso. Acontece que o Robert tinha ajudado a Jen a fugir de casa, levou ela até a Califórnia, matriculou ela nesse internato, era um internato só pra meninas, e ele explicou que ele era o pai da Jen, mas que ninguém poderia saber que ela estava lá porque ele era um agente da CIA, e se alguém perguntasse sobre ela lá, era pra falar que ela não estava lá, porque se tivesse procurando por ela, era pra pegar ele. No dia seguinte da descoberta, a polícia foi lá, pegou a Jen, daí o Bi, ele foi preso por violar a liberdade condicional, porque tinha isso, ele foi liberado da prisão, mas ele tava em liberdade condicional, ele saiu ali do limite que ele podia andar e foi preso. Quando a Jen voltou pra casa, ela voltou daquele jeito, que a gente já sabe aqui nessa história, voltou bolada, não respeitando ninguém, querendo voltar. No dia 24 de janeiro de 1977, a floricultura do Bob pegou fogo, sem explicação. Só que o que rola? O Bi já tinha ameaçado o Bob, falando que iria acontecer alguma coisa assim se ele não permitisse que ele ficasse com a Jen. Mas, assim, tava muito na cara que era ele, provavelmente era ele, mas não tinha como ligar A com B, Lé com Cré. Não tinha como provar que foi ele, então ele acabou não pagando por isso. O Bi acabou sendo absolvido da acusação de sequestro em 1º grau, por conta de transtornos psicológicos. Ele acabou sendo mandado para uma instituição de tratamento de transtornos mentais em junho de 1977, mas ele foi liberado de lá menos de 6 meses depois. O tempo foi passando, mas as missões ainda não tinham sido cumpridas. A Jen e o Bi, eles estavam se falando, mas muito raramente. Ela já estava com 15 anos de idade, então provavelmente ele já estava perdendo o interesse nela, porque ela já estava mais velha, ela não era mais criança. E a gente sabe qual era o interesse dele, não é mesmo? Daí, em 1978, a Jen, ela percebeu que ela tava gostando de um menino da escola dela. Eles começaram a flertar, aquela coisa, ai, que não sei o que. Aí ele deu um sorvete pra ela. Só que ela tava gostando dele, meio assim, meu Deus, será que alguma coisa vai acontecer? Porque eu ainda não cumpri a missão. Eu não cumpri e tal, alguma coisa pode acontecer. E, gente, ela chegou em casa um belo dia e a mãe dela falou que o cachorro dela tava doente. Na mesma hora, ela começou a se culpar. Ela achou que era culpa dela, que os aliens já estavam voltando pra fazer alguma coisa com ela, e isso foi uma forma de ameaçar. Só que no dia seguinte já ficou tudo bem, assim, porque foi só um mal-estar e tal. E aí tava tudo bem. E aí a Jen começou a reparar, pera, tá todo mundo bem, meu cachorro melhorou, eu tô flertando com o menino e nada aconteceu, peraí, algo de errado não está certo. Depois do aniversário dela de 16 anos, que ela teve a certeza de que os aliens não existiam. Pelo menos não o dessa história. Até porque ela pensou, peraí, o meu aniversário é o prazo máximo, então se nada acontecer,
É porque não tem nada disso. E aí ela ficou aliviada que tava todo mundo bem, mas ela contou toda a história pra Karen, a irmã dela. E foi a irmã dela que convenceu ela a contar toda essa história pros pais. Gente, só queria falar que o celular parou, a gente tá gravando tudo de novo. Então já deixa o like aí pra gente, tá? Curte esse vídeo e compartilhe bastante pra compensar. A Mary Ann, ela escreveu um livro, e nesse livro ela contou tudo que a Jen passou durante esse tempo e tal. E esse livro foi lançado em 2003. Depois disso, as duas começaram a palestrar em vários eventos. O Bi, ele começou a ir até algum desses eventos e ele chegava lá e dava show, falava, não, é tudo mentira que tá escrito nesses livros, não aconteceu nada disso. Bem típico, né? Bem típico. Claro que ele ia negar até a morte. Só que ele perturbou tanto que a Jen entrou com um pedido de restrição pra ele não poder chegar perto dela. Foi concedido, só que ele cagou e andou pra essa restrição. Tanto que teve um desses eventos que ela foi palestrar e ele foi atrás. Ele começou a dar o showzinho dele. E lá tinham alguns motociclistas que lutavam contra o abuso infantil. E aí o Bi chegou, fez o showzinho dele pra lá e pra cá e acabou atropelando um desses motociclistas. Gente, reconheceram ele. E aí foi uma loucura. Aconteceu uma confusão danada ali naquele evento. E como reconheceram o Bi, chamaram a polícia. E quando a polícia chegou, eles separaram que o Bi estava armado. E ele não poderia estar armado. O Bi foi acusado e considerado culpado de 3 crimes e 2 delitos. Ele foi considerado culpado por porte de armas, que ele não poderia estar portando armas, e por agressão, por causa do negócio lá com os motociclistas, que teve briga e tal. Só que o Bi falou com o irmão dele que ele não ia aguentar viver preso, viver numa prisão, então ele acabou tirando a própria vida. 6 mulheres acabaram entrando em contato com a Jen pra contar que elas também sofreram na mão do Bi. Ou seja, a Jen não foi a única. E eu já falei isso aqui, que ele tentou ir com outras famílias e tal, mas aí os pais acabavam cortando. E, gente, nesse caso, a gente consegue ver a quantidade de manipulação que esse cara conseguiu fazer, não só com a Jen, mas também com os pais. Quando a gente conta esse caso, até por conta da questão da falta de agressividade, né, de não ter tido agressividade nos ataques, pode parecer que não foi tão grave assim o que aconteceu. Só que, além de marcar e agredir a Jen fisicamente, o Bi, ele agrediu ela e abusou dela mentalmente. Essa era a melhor forma que ele poderia fazer pra conseguir aprisionar ela. Pra mim o caso é muito pesado, né, por causa disso, porque consegue prender ela, assim, psicologicamente, também consegue prender a família inteira, porque envolve a família inteira. Uma pessoa muito manipuladora, né? Como é que consegue ser assim, gente? E ele foi comendo pelas beiradas, né, se a gente for parar pra reparar, porque... Dá pra reparar. Para pra reparar. Porque ele acabou tendo um caso com a mãe, acabou tendo um caso com o pai na broderagem, porque tem isso, eu falei que eu ia falar mais pra frente, acabei não falando porque eu sou assim, tá bom? Esqueço as coisas, mas lembrei agora, eu vou falar. O Bi, ele não tava nem aí com a exposição de, fiquei com um cara, porque ele que foi manipulado ali pelo Bob, né, pelo pai da Jen. O perigo era pro pai da Jen, porque, nossa, como é que ele ia ficar mal falado na vizinhança, gente? Como assim? Um homem que fez coisinhas com outro homem não pode. Claro que a gente pode ficar com raiva dos pais da Jen, mas ela perdoa eles e ela entende o lado deles, a situação que eles estavam. E justamente por conta disso, apesar da gente ficar com raiva, porque é inevitável a gente ficar com raiva deles, a gente não pode se esquecer que a pessoa que causou isso tudo, a pessoa que realmente é a vilã dessa história, é o Bi. Teve a irresponsabilidade dos pais? Teve. Mas ele que causou isso tudo. E ele causou um dano irreparável, assim, porque a família tá muito unida hoje em dia. Que nem eu falei, a Jen entende o lado dos pais e perdoa, e enfim. Nem sei se cabe a questão do perdão, porque eles foram muito manipulados também. A família tá unida, mas ao mesmo tempo não tem como resgatar o tempo que eles perderam, assim, porque parte ali do final da infância da Jen até o começo da adolescência, assim, foi perdido. Ela perdeu todo o carinho que ela tinha com os pais, principalmente com o pai dela. Ela se afastou, ela ficou naquela agonia de, meu Deus, vou ser raptada, vão acabar com a minha família. Esses são momentos que ela não vai conseguir ter de volta, mas felizmente ela conseguiu, né, ter uma relação com a família. Teve um momento específico, inclusive, do documentário, que os pais
falaram que, nossa, nem passava na cabeça deles de que tinham pessoas que podiam abusar de crianças. Isso é uma coisa muito difícil da gente assimilar, porque pensar na possibilidade de que alguém pode nem imaginar que isso acontece fica muito distante da nossa realidade. Mas era o caso deles, era outra época e tal, enfim. O importante é que o verdadeiro culpado é o Bi. Infelizmente, ele não pagou por tudo que ele fez, porque as penas que ele recebeu foram ridículas e quando ele ia realmente pagar, ele acabou tirando a própria vida. Eu acho que é porque você estava falando dessa coisa de estar muito fora da nossa realidade, né? Dos pais deles não acreditarem que poderia abusar da filha deles. Mas eu acho que é porque a gente sempre acha que vai acontecer com os outros. E dentro da nossa família e com pessoas próximas, assim, é muito difícil de acontecer. E ele foi esperto porque ele foi entrando mesmo na família, né? E conseguindo manipular todo mundo ali. E sendo muito querido por eles. Ele começou com a confiança, pegando a confiança. Depois ele foi pra parte da manipulação mesmo. E outra, uma coisa muito importante, gente. Não tem como a gente julgar também. Nossa, que história fantasiosa de ETs, aliens, que a menina acreditou. Eu já expliquei lá durante o vídeo. E é isso que eu falei. Tem como acreditar sim, porque era uma criança sendo manipulada por um adulto que criou toda uma mise-en-scène, todo um espaço, toda uma ceninha de teatro pra tentar colocar ela naquela coisa que ele criou e aquela era a realidade dela. Então não tem como a gente julgar nesse quesito, porque realmente, apesar de hoje em dia a gente pensar, putz, que vacilo acreditar nisso. Não é um vacilo. Ela realmente foi manipulada. E pra finalizar esse vídeo, eu quero lembrar, mais uma vez, que o culpado nessa história é o Bi. Mais um vídeo gigante na Terra do Medo, nascendo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, pode ser que você goste desse aqui que o YouTube tá te recomendando. Ou então você pode ir pra nossa playlist de crimes reais, que tem vários outros casos lá. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau, gente.